Fala, rapaziada, bem-vindo ao canal. Quem é novo no canal, vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho. Hoje, nessa madrugada, a gente teve o UFC, né? O UFC Night. E na luta principal, tivemos dois confrontos interessantíssimos. De um lado, Ian Garry, do outro lado, Carlos Prates, né? Duas equipes famosas aqui do Brasil. De um lado a Chutebox, né? Representando aí o Diego Lima, que tem o Charles do Bronx Oliveira, entre outros atletas aí também do MMA. Ian Garry, né? Que está fazendo camp com os caras da Chutebox. E com Demian Maia, né? As últimas lutas dele, ele foi com o corner da Chutebox e Demian Maia no meio, né? E de outro lado, temos uma equipe aí que eu acabei conhecendo ela através do UFC, que ela ganhou bastante notoriedade pelos seus atletas usarem um óculos de nerd e ter um número de vitória sequência entre 4 atletas, né? Que é o Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Ruff, né? São as estrelas do Fight Nerds. As duas aqui de São Paulo. A Chutebox eu sei que é no Morumbi. E tem, se eu não me engano, tem outra no Guarujá. E agora a Fight Nerds eu já não sei onde fica, né? Mas é em São Paulo também. Enfim, vamos falar da luta. Nessa luta aí a gente pôde ver que 5 rounds, né? Luta principal. E na luta, quem começou bem foi o Ian Garry, né? Ele fala um pouco de português, porque a esposa dele é brasileira e tal. Então, os brasileiros no corner conseguiu se comunicar com ele, falando o que ele tinha que fazer, dando as instruções para ele lutar contra o Carlos Prates, que é um cara perigosíssimo, que já treinou muito e lutou muito na Tailândia, fez muitas lutas fora do MMA, né? Em outras modalidades, né? Como Muay Thai, kickboxer. Então o cara tem bastante experiência na luta em pé. Eu esperava que o Ian Garry ia levar o cara de cara pro chão, mas não foi o que aconteceu. O Ian Garry, ele mandou vários golpes, várias sequências e muito chute na perna e na linha de cintura. Tanto é que eliminou legal ali o Carlos Prates. E o Carlos Prates, ele tem a envergadura maior, mas ele não conseguiu impor o seu jogo durante o combate. E isso acabou que foi deixando ele mais cansado. Eu até pensei assim, será que é o cigarrinho que ele tá fumando que tá prejudicando ele? Porque ele fuma um cigarrinho ali e tal, faz uma gracinha e tudo. O pessoal acha, o cara é um monstro, ele fuma e luta bem pra caramba. É uma forma dele vender. Legal. Mas eu senti também que ele também tem essa estratégia de guardar o momento certo para dar o ataque, dar o bote. Ele sempre tá jogando aquele joelho dele na linha de cintura, ou aquela mão dele lá que nocauteia fácil quando pega no queixo, né? Beleza, segundo round aí também o Ian Garry fez a mesma coisa, mas só que o Carlos Prates reagiu um pouco melhor, começou a defender mais. Também pressionou o Ian Garry contra a parede, né? Contra a grade, mas o Ian Garry também fez umas tentativas de queda que o Carlos Prates defendeu muito bem, né? Ele treinou muito bem aí com os caras da Chutebox, com os caras da Fight Nerds, e ele conseguiu impor ali sua defesa de queda. Legal, show de bola. Agora no terceiro round, mesma coisa. Ian Garry dominando ali e tal, mas ele começou a ficar um pouco cansado ali, faltando uns 3 minutos para a luta. E foi o momento em que ele encaixou as quedas, foi para a grade, conseguiu manter o jogo dele ali, mas só que o Prates começou a impor mais o seu jogo, começou a mandar umas mãos duras,
uns jab duro, uns chutes, né? Ele ouviu o que o corner falou, né? Se eu não me engano, é o treinador dele, é o pai dele, alguma coisa assim, que parece um pouco com ele, um pouco... É um carequinha lá, tal, tatuado. Aí, beleza. A gente foi pro quarto round. E o que acontece no quarto round, rapaziada? Carlos Praxis vence o round, botando mão pesada, pressionando, chutando mais. Eu até falei, pô, o cara veio com outra mentalidade, ele vai levar a luta. Mas para ele levar a luta, ele vai ter que nocautear. Ele só tem essa opção. Ele só tinha a opção de nocautear, pô, porque ele já tinha perdido quase 3 rounds ali. Então era isso, era tudo ou nada. O Ian Gary também não deixou barato, tentou encaixar umas quedas, mas já viu que estava mais difícil. E quando conseguia, o Carlos Praxis levantava. E no último round, o Carlos Praxis lutou bem também, mas o Ian Gary também não deixou barato, mas já estava com sangramento no rosto. E foi o momento em que o Carlos Praxis teve a oportunidade de ganhar, porque ele meteu uma mão pesada, o Ian Gary sentiu, ele pressionou, foi para cima, foi caçando, foi mandando uns golpes, foi chutando, e ele já estava meio com a mão, eu tenho certeza que esse braço do Prates estava meio que fudido, por quê? Porque tomou muito chute aqui, ó, quando o Ian Gary chutava na cabeça, ele defendia aqui, ó, entendeu? E passou vários chutes batidos que poderia ter nocauteado das duas partes, dos dois lados. Né? E teve um momento em que o Ian Gary tentou encaixar uma queda, mas só que o Praxis ele conseguiu reverter a queda e fazer o Ian ficar de costas para o chão, que foi o momento da oportunidade dele, que ele meteu um ground and pound, que ele poderia ter finalizado ali. Eu não sei o que aconteceu na hora, se ele estava muito cansado ou se ele pensou que ia nocautear em pé. Ele não liquidou a fatura na hora ali. Ian Gary sobreviveu à tempestade, ficou em pé, faltava alguns segundos para acabar a luta. O Prates poderia nocautear ainda, mas só que eu acho que o cansaço, na minha opinião, o cansaço ali ganhou dele ali, ele não foi para vencer naquele momento ali, entende? Então ele teve a oportunidade de vencer e não aconteceu, acabou a luta, os dois se cumprimentam, vão pro corner, o juiz deu decisão aí pro Gary, né, decisão unânime, parabéns, lutou bem pra caramba, os caras da Shootbox aí, ó, fez a primeira derrota de um dos caras do quarteto da Fight Nerds, primeira derrota dele, né, no UFC, e quebrou a sequência de vitória, né, de um dos caras da academia lá deles, da Fight Nerds. E agora o que a gente pode esperar, né, dessa situação que aconteceu? Eu acho que o Prates aí lutou bem pra caramba, né? Poderia ter sido um pouco melhor ali no começo da luta. Ele poderia ter jogado mais golpe, pressionado, sair, entendeu? Respirar. Ele só ficou tomando atraso. Acho que ele ficou meio receio ali de tomar queda e tal no começo da luta e se cansar rápido, né? Ian Gary lutou bem. No final aí quase perdeu, né? Sobreviveu, foi guerreiro. Luta boa, show de bola, foi uma guerra. E agora como ele veio para essa luta aí, faltando 26 dias, ele já falou no microfone que quer lutar contra o Bilal Mohamed ou Jack Madalena na reserva. Se caso um dos dois não conseguir lutar, ele vai estar na reserva na próximo combate que vai ter aí, ó, valendo o cinturão aí, ó, dos médios. Então, o que vocês acham, rapaziada? O meio médio aí nessa categoria é uma categoria competitiva. Não temos muitos wrestlers, né? Grapplings, igual o Makachev e tal, mas a gente tem uns wrestlers aí americanos, né? Como Leon Edwards, como o Khamzat Chimaev, mas o Khamzat Chimaev ele é meio maluco, ele sobe e desce de categoria, então a gente
Tem que ficar esperto. Tem também o Bilal Mohamed aí também, que é um cara aí que tá usando bastante o jogo agarrado depois que ele começou a treinar com o Khabib. Ele já tinha esse jogo dele, mas ele não usava tanto. Pelo menos eu não via ele usando tanto. E o que vocês acham aí? Você acha que o Ian Gary continuando treinando com a shootbox e com o Demian Maia, ele vai conseguir fazer frente contra um wrestler? Eu acho que o jogo dele tá bom de chão, ele tá legal. Mas contra um wrestler de alto nível valendo cinturão, ele tem a vantagem da trocação, mas valendo cinturão aí, ele no jogo de chão. O que vocês acham? Comenta aqui, rapaziada. Na minha opinião, eu acho que vai ser muito difícil para ele, mas ele tem potencial para ser um campeão contra um wrestler. Se ele entrar uma mão, se ele continuar minando esse jogo, continuar defendendo, levar pro chão, se bolar, ele tá com os caras da shootbox, ele tá lutando jiu-jitsu todo dia, ela é porrada, não, os caras treinam sem capacete, entendeu? E o Caio Prates aí, show de bola, levanta a cabeça, vai pra próxima, porque não foi mal, só faltou liquidar a fatura. Eu acho que ele tem que vir com mais força aí na próxima luta, pegar um cara aí ranqueado para tentar subir no ranking aí. E é isso aí, rapaziada. Fiquem ligados aí no próximo vídeo aí. Fortalece.